E os radares móveis vão parar de funcionar mesmo, hein? Não sabemos quando, nas rodovias federais, né? Isso é importante pontuar. Nas rodovias federais, o presidente Bolsonaro fala nisso desde que assumiu o cargo, em janeiro. E agora, durante o começo da semana, anunciou, na próxima segunda-feira, vamos desligar os radares. Ele falou que ia mandar a Polícia Rodoviária Federal desligar os radares móveis. Não ficou muito claro como isso seria feito, era simplesmente essa ordem, assim, desliga e acabou, né? Mas é assim mesmo. Aparentemente é isso, né? Hoje tem uma orientação no Diário Oficial da União que não estabelece prazo, não diz a partir de quando vão desligar, se vai valer mesmo a segunda-feira como ele tinha anunciado no começo da semana, mas diz o seguinte, que devem ser suspensos os radares móveis, deve ser suspensa a utilização de radares móveis em rodovias federais até que o governo avalie novas normas. Enfim. Na segunda-feira, o presidente tinha dito que iria determinar a suspensão, porque acabou a época de especialistas, está cansado de ouvir especialistas a respeito desse e de outros assuntos, até que alguém prove a ele que é bom o radar móvel nas estradas federais. Então, o que é o radar móvel? É o especialista que entende, é só ele que entende, né? O que é o radar móvel? É aquele radar que não tem uma localização específica o tempo todo. Sim. Que pode ficar num suporte parecido com um tripé. Esse eles chamam de estático. Então é o radar móvel, porém estático. Fica num suporte. Tem o radar móvel que fica na viatura da Polícia Rodoviária Federal. E tem o portátil, que é o manual, tipo aquele pistola, que parece uma pistola, que chegou a ser usado aqui em São Paulo para multar motociclista também. Comporta algumas considerações. Em princípio, eu tendo a ficar de acordo com o presidente da República. É uma armadilha mesmo para motoristas. Se o que se pretende é dar segurança, então é preciso que o radar seja visível para inibir. Agora, se fica lá, como ele chegou a dizer, no decidão, ou atrás de uma árvore, aí já é para fins arrecadatórios. Essa é a diferença que nós temos de estabelecer. O que é realmente segurança e o que é arrecadação. Zé, posso só complementar? Eu acho que é muito pertinente essa sua colocação, só que eu só faria um ajuste. Não seria mais prudente para o presidente da República fazer um levantamento, já que ele é o presidente, está engajado no assunto e a ordem dele é muito mais expressa e muito mais certeira do que de outros organismos, determinar que as autoridades aí competentes para a instalação desses radares móveis pelas rodovias fizessem um levantamento num prazo aí curto de quais são os radares que mais multam, por que eles multam, em vez de tirar esses radares todos de circulação, porque um ou outro radar ali deve ser bem colocado, né? Não são todos radares que são colocados com essa má fé. Então o presidente podia fazer, eu acho que seria muito útil, né, que fizesse isso, um levantamento de quais são os radares que mais multam, por que eles são os que mais multam, e tivesse um embasamento técnico para falar, dos 1.000 radares que nós temos, nós vamos tirar 700, porque eles são pegadinha. Os outros 300 funcionam bem e continuam. É só essa colocação que eu faço a respeito desse assunto. Mas isso é dado de especialista, especialista ele não quer ouvir. Então, eu também concordo com essa sua posição aí. Agora, é bom que seja transparente, que as pessoas tenham conhecimento. Aqui não pode correr porque tem radar. E se correr, mais à frente vai ter outro. Agora, então, é isso que eles querem pegar? Eles querem pegar no meio do caminho? É isso? Não, então, mas tem um outro ponto também. Eu tendo a concordar com o que você disse, Zé Paulo, mas eu quero só fazer um contraponto aqui. Você vai a uma estrada estadual, federal, por exemplo, Fernão Dias ou a Via Dutra. Você sabe qual é o limite de velocidade ali. Então, em tese, você tem de respeitar o limite de velocidade a estrada inteira, não é? Se desrespeitar, corre o risco de ser multado. Aí, para mim, a dúvida que surge é a seguinte: o motorista pode ser multado só por um radar que ele sabe onde fica, então, em tese, ele pode desrespeitar a velocidade em todo o trajeto. Aí, quando ele é avisado pelo aplicativo de trânsito que ali tem um radar, ele freia, vamos imaginar aqui, 90 por hora. Ele está a 180 ou 140. Então, ele desce a lenha na Dutra, desce a lenha na Fernão, na Regis. Estou pegando as nossas federais aqui. E aí, onde ele sabe que tem um radar, porque hoje esses aplicativos avisam, ele pega, e todo mundo faz isso aqui em São Paulo, né? Eu vou embora todo dia aqui pela Vereador João de Luca, e tem um radar ali, eu já fui multado ali, inclusive, né? Todo mundo, a velocidade é 50 ali.
Claramente vem todo mundo acima. Passa o radar, todo mundo dá uma freadinha e depois volta a correr de novo, entendeu? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. O que é diferente, aí o presidente tem razão, de você ficar atrás da moita, né? Sim. Aí realmente é sacanagem, né? Não tem outra palavra, não tem outra expressão para usar. Exatamente, porque se tiver que acontecer acidente, vai acontecer, independente do radar tá ali, né? O radar móvel. Então, mas a pessoa sabe então, que se é para segurança, tem que ser visível. Mas nesse exemplo do Decidão aí, Rafael, não tem nenhum acidente nesse trecho hipotético que nós estamos falando aqui. Aí eles vão e botam o radar lá porque sabe que na descida o carro pega embalo, gravidade, tudo mais, peso, né? E aí multa um monte de gente lá, mas não tem um índice ali que comprove que aquele é um local de acidentes, né? Então, eu acho que esse radar, por exemplo, ele pode ser questionado, né? Agora, a discussão está muito apaixonada, né? Muito solta, assim. Eu acho que falta muito dado. Eu quero ou mesmo. não quero. E assim, mas é por causa do estilo provocativo do presidente. E é por causa dos caminhoneiros também, né? Claro. Também, né? Certamente. Também. Isso aí não tem dúvida. Mas é perigoso, né? Você ter um presidente que toma uma atitude dessa, tirar todos os radares. Eu quero ou não quero e tal. Acho que tem que ter isso. Tem que ter um especialista assim para apontar isso. Aqui, neste ponto, causa muito acidente, faz ele sentido. Ele tá falando que vai ter, Thaís, mas vai ter depois. É isso que nós estamos colocando aqui no debate. Ele vai tirar Talvez o radar para depois colocar de volta. Depois colocar de volta. O ideal seria fazer esse levantamento, já que ele é o presidente da República, chega lá pro ministro e fala assim, eu quero esses números, isso. Quero esses números em 2 semanas aqui na minha mesa. Aí decide. Exato. É que a maneira como ele faz, né? Ele é muito voluntarista, né, nas decisões. Então, isso causa toda essa. Agora ele está falando nisso, né, Zé Paulo, desde janeiro. Então, assim, já era tempo desde de ter. A campanha, né? Já era tempo de ter alguma coisa mais concreta a respeito desse assunto. Eu acho que talvez até tenha, sabe? E ele também joga para o público essa coisa de que, vou tomar uma decisão, e toma assim mesmo, eu sou assim, eu sou, né? Sanguíneo, como costumam dizer, não é? Vamos lá. Não sanguinário, hein? Não, sanguinário não, sanguíneo, né? Cara, o sujeito que toma a decisão com sangue quente, né? Posso ler 2 ou 3 mensagens aleatórias aqui dos nossos ouvintes? Eu não nem li previamente aí, então só 2 ou 3 aqui, porque tá chegando muita coisa. Vocês não sabem de nada, mas as empresas de radar são terceirizadas. Elas pagam antes para o poder público, na maioria dos casos. André de Uberaba. Como é que é? Isso nós sabemos, lógico que sabemos. E elas têm interesse, sim. Empresas pagam para o poder público. O André de Uberaba está falando. O poder público tem que determinar, né, Pedro? Onde é que deve colocar esses radares. Não é a empresa que deve decidir. Mas que elas têm participação, isso a gente sabe há muito tempo. O André diz o seguinte, o problema do radar não são as altas velocidades, sim em locais, em estradas com placas de baixíssimas velocidades que ninguém consegue andar. Não existe planejamento. Né? São os critérios, isso que eu sempre bato aqui. Eu acho que os critérios é que precisavam ser discutidos. Todos os carros deveriam ter um chip de controle de velocidade, 100% do trajeto controlado, diz o Igor de São Caetano. Deixa eu pegar mais uma mensagem aqui. Olha, tem muita que é o Big Brother com tudo. A retirada dos radares é principalmente para atender os caminhoneiros, atendendo acima das promessas de campanha aqueles que apoiaram Bolsonaro, diz o Benedito Justino, que é de Itanhaém, nosso ouvinte. É um lado da questão, mas pode também beneficiar motoristas particulares. Bom, tem muita ouvinte conversando conosco aqui, falando, olha, para Rafael, o problema é que na rodovia varia... O problema é que a velocidade na rodovia varia. Às vezes é 100 por hora, né? E às vezes é 60. Isso que... Aí tem de ter placa, né? Muda mesmo, não é uma reta. E aí só são os critérios, né? Aí são os critérios. Você vem numa estrada, né? A 100 por hora, de repente você topa com uma placa de 60. Como é que você reduz tão rapidamente a sua velocidade? Você encontra isso aqui nas estradas de São Paulo. Fora, né? O absurdo que eu acho, a Tamoios, depois de duplicada, continua com velocidade de 80. Imigrantes. Nas outras rodovias, né, nós temos aí 100 quilômetros na Carvalho Pinto, por exemplo, né, na Ayrton Senna. A rodovia dos imigrantes continua sendo 80 km por hora. Imigrantes também, né? Mas aí é uma questão, aí a gente pode achar, né? Eu acho. Mas tem que ter o estudo Mas o pessoal técnico, da né? Ecovias, e a gente falou nisso tanto aqui quando inauguraram a pista a segunda pista da Imigrantes, lembra? Mas por que 80? Os ouvintes não entendiam. Por que 80? A pista é nova, ela é no começo era 100, lembra? No começo era 100, aí reduziram para 80. E aí o pessoal da Ecovias diz, olha, confiem, é mais seguro. Aí você pode confiar e andar a 80 ou achar que estão querendo te pegar. Aí é uma questão quase que de fé mesmo, né? Pedro, então, mas se em outras estradas estaduais você tem velocidades máximas de 100 km ou até 120,
Por que essa descida, fica com 80? né? Por que É a Tamoios... diferente. E a Tamoios é descida também? Mas ela a não é Bandeirantes- descida, é só na Serra que ela é descida. A Bandeirantes é diferente da Não, mas diferente da Tamoios, né? a Imigrantes é só na Serra que é 80. Aqui ela é exatamente, 120. 120, eu tô falando da Serra. Planalto ela é 120.